Olá a todos, eu sou Daniel Azevedo, especialista em marketing, e eu também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. O nosso programa hoje está diferente. Nós vamos lidar com uma parte que poucas pessoas sabem lidar. E a nossa convidada de hoje é a especialista desse assunto. Carla Massareto, gratidão, muito obrigado pela tua presença. Tá? Agradecimentos ao papai Roberto Massareto, tá? Que nos proporcionou esse encontro. Tá bom? Eu que agradeço. Ela conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. Depois nós vamos entrar nesse assunto que é muito delicado, no meu caso aqui. Eu nasci em São Caetano do Sul, mas só nasci. Minha mãe atravessou ali só para o meu nascimento. E eu fui morar em São Paulo, passei depois, pequenininha, 4 anos em Jundiaí, passei 30 anos. E eu voltei para São Paulo. E agora eu moro na capital. A minha trajetória profissional começou como tutora de programas educacionais da Microsoft, viajando aí pelo país e fazendo inclusão digital, numa época em que a internet estava dando seus sinais de vida ainda, né? A gente estava ensinando as crianças, a molecadinha, a usar computadores e monitores da escola, mas a internet ainda era um mato a ser desbravado. Depois eu fui para a publicidade, então eu sou formada em relações públicas, mas atuei em agências de publicidade, atuo até hoje em agência de publicidades. Legal, aí tem que usar muita criatividade. Muita criatividade, embora eu seja atendimento. Eu faço a ponte entre cliente e agência, mas sim, a gente precisa ter muita criatividade, muita presença de espírito, muito jogo de cintura e muita curiosidade. Porque se a gente não tiver curiosidade para conhecer o negócio de quem a gente está atendendo, a gente não consegue obter bons resultados. E a partir de um certo momento da minha vida, ainda atuo em agência de publicidade, mas a partir de um certo momento da minha vida eu pensei, será que é isso que eu quero fazer para quando eu crescer? E eu comecei a sentir bastante inquietude, e por uma questão de uma vivência pessoal da minha mãe ter tido 2 cânceres, e aí descobri que ela tinha uma mutação genética, eu também. Eu fui me especializar em psico-oncologia e agora eu estou numa turma de formação de doula da morte. Ok. Você pode explicar um pouquinho? Bom, primeiro, essa profissão eu nem conhecia. Eu cheguei a fazer psicopedagogia, psicologia, eu queria que você explicasse direitinho quanto tempo que dura e o que dá de capacitação essa formação. A minha formação durou 1 ano. Na verdade, em princípio, eu comecei a fazer uma faculdade de psicologia mesmo. Cheguei a fazer 1 ano de psicologia, depois eu vi que estava muito longe do que eu queria. Porque eu queria trabalhar especialmente, já antes de conhecer até as doulas da morte, eu queria atuar com pacientes que tivessem estágios paliativos de câncer, porque como eu fui rede de apoio da minha mãe, e aí vi muitas mulheres, vi muito caso, eu também trabalhei na publicidade com a Rocha Oncologia, então eu vi muitos testemunhos. Eu queria dar suporte, na verdade não quero, dar suporte para essas pessoas que já a medicina não consegue mais ajudar. Então, como que você consegue passar por esse processo de aceitação e de chegada ali no fim, com qualidade de vida e menos sofrimento, e que elas pudessem encontrar ali em mim um apoio. E por isso eu fui atrás da psico-oncologia. Essa formação de psico-oncologia fala muito da doença em si, né? De como que a gente obviamente, né, não aprende como um médico, mas entende como que ela se manifesta, como que o seu corpo reage. Então você vai entendendo bastante basicamente da doença, que é um pouquinho da tanatologia, não é mais exatamente a tanatologia, mas é um pouco nesse caminho. Como que as pessoas que recebem esse diagnóstico lidam com ele. A gente também fala muito sobre suicídio, a gente fala sobre as depressões e como que a gente consegue dar suporte, quais são as terapias, assim, as ferramentas que a gente poderia para dar suporte para as pessoas que estão nesse momento de vida. Nesse curso, tem gente que fala sobre eutanásia?
Não, porque não é, a eutanásia ela não é permitida no Brasil, certo. Mas é cada Faz vez mais... sentido a ideia. A gente tem no Brasil ainda uma questão muito... É muito tabu quando a gente fala de morte ou de você querer morrer. É verdade. A gente não consegue lidar com isso, nem com a pessoa que está passando pela doença. Muitas pessoas que estão passando por doenças decidem que elas não querem mais viver. Mas quando elas decidem, muitas vezes a família tem dificuldade de aceitar essa decisão. E além disso, os médicos também têm muita dificuldade em dar o diagnóstico de uma maneira natural, que é o que é, né? É o curso da vida, também, mas também com mais dignidade, porque os médicos não recebem esse tipo de treinamento de como dar notícias ruins. É verdade. E eles são treinados, habilitados para fazer as pessoas viverem. É muito complicado para o médico, é muito sensível para o médico, para o enfermeiro, para qualquer profissional de saúde, quando ele perde alguém, quando ele perde a luta da vida. Que desde que a gente se tornou seres conscientes da nossa morte, a gente foge dela o tempo todo. E muitas pessoas sequer falam sobre, ou falam o termo, né? A gente foge, procura fugir disso. Eu me recordo quando eu era garoto, a gente tinha uma família lá no interior que eles tinham câncer. A gente falava a doença ruim. A doença ruim. E a gente acha que se a gente falar câncer ou falar morte, a gente vai atrair e vai acontecer. As palavras têm força, cuidado. Mas é natural, porque a gente conhece pouco ainda sobre a doença em si. Tanto a medicina, né, quanto muito mais as pessoas. Então, quando você recebe um diagnóstico, você fala, bom, eu morri, né? Agora é só deitar e esperar. E é difícil você reagir. E aí você começa a reagir, aí você descobre, poxa, eu sou uma pessoa forte, eu consigo passar por isso, eu consigo fazer uma mudança de vida. E aí, às vezes, pode acontecer de nada surtir efeito. E aí não ser mais possível que nenhuma intervenção médica dê algum resultado positivo para aquilo e você tem que viver sabendo que agora vai ser um controle de sintomas, né? E aí você se sente derrotado. E as pessoas têm vergonha. As pessoas têm vergonha de adoecer. Olha que coisa maluca. Quantas pessoas no tratamento oncológico, especialmente mulheres, quando perdem os cabelos ou perdem as mamas, têm vergonha de sair na rua. Tem uma vergonha de mostrar como se fosse que tivesse cometido um erro por essa doença ter chegado, né? Tem que lidar muito com o psicológico das pessoas, né? Sim, e é muito importante que a mulher que vá trabalhar com doula da morte, porque aqui entrando um pouquinho na doula, a doula o que significa? A doula é a mulher que serve. Esse é o papel da doula. Esse é o significado. E ela não é uma profissão regulamentada ainda, talvez por isso que você ainda não a conheça. A gente ouve muito falar da doula da vida, que é aquela mulher que acompanha a moça gestante quando descobre que está grávida, durante todo o seu processo até o nascimento do bebê e o puerpério, que às vezes é muito difícil para a mulher. A doula da morte, ela nasceu um pouquinho disso também. A importância do papel daquela mulher em acolher a gestante e o bebê, porque o bebê também, quando vem para o mundo, ele sai daquele lugarzinho quentinho para um monte de toques, barulhos, sons e que é tudo novo, né? E para que, fazendo isso, a equipe médica e a equipe multidisciplinar de saúde consegue trabalhar melhor. É verdade. Porque ela está ali acolhendo. E aí, vendo a importância desse papel no nascimento, e como a gente se prepara para o nascimento, né? A mulher está grávida, nossa, e é chá, e compra, e escolhe, e planeja. Quando a pessoa está perto de morrer, a gente quer fingir que aquilo não está acontecendo e a gente esquece que o rito de chegada é importante, mas o rito de partida também. É verdade. E sem contar que quando você chega no rito de partida, é uma história de uma vida inteira ali. Que às vezes você, de tanto medo, perde a oportunidade de passar por um momento bonito, apesar do sofrimento. A dor, ela vai existir. Sim. A tristeza, ela vai existir. É claro que se você conseguir colocar uma dosagem de bom humor, melhor ainda. Mas vai existir. Só que você tem uma oportunidade gigante de você honrar aquele seu ancestral, aquela pessoa que veio antes de você, ou até que veio depois, né? A gente espera que
sempre quem vem antes vai primeiro, mas não é sempre assim que funciona. Mas tem a oportunidade de honrar aquela vida, aquela história, com amor, com serenidade. E esse é o papel que a Tábua da Morte tem, de conseguir, de ter compaixão. Entendi. De olhar aquilo diferente da empatia. Quando a empatia você olha para aquilo, você fala, você sofre junto, você fala, deixa eu sentir essa dor aqui. A compaixão é a ação da empatia. Então você olha para aquilo, você entende aquela dor, mas você se desprende daquela dor e fala, bom, aqui tem as ferramentas que eu consigo ajudar a essa pessoa passar por esse processo. O olhar é diferente. O olhar é diferente. E aqui entra muito a intuição. E o que é a intuição? A intuição não é um passarinho me contou aqui, não. A intuição é você conseguir rapidamente processar o que está acontecendo naquele ambiente e tomar uma ação. Para tornar aquela situação o mais leve, com maior amorosidade possível. Então esse é o papel da doula. A normalização daquele processo, a normalização da morte. E ajudar a passar para aquilo o menos sofrimento possível. Você me fez lembrar, tem um pensamento que fala assim, um dia todos nós vamos morrer, mas todos os outros dias nós vamos viver. Exatamente. E aí uma coisa muito interessante, porque eu li uma frase, até no curso que eu estou fazendo, na informação, que ela fala assim, no final somos o início. E eu acho que é o contrário. No início nós somos o final. Por quê? Porque a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a morrer. A gente vai caminhando para morrer. E se você tem a consciência da sua finitude, que você vai morrer, você se prepara para aquilo. É verdade. E você se prepara não só, também, mas não só tendo uma alimentação saudável, tendo boas relações, sendo uma pessoa gentil e educada com os outros, não só isso, também isso. Mas o que é de fato importante? Então, eu estou perdendo meu sono porque fulano falou outra coisa que me incomodou. Isso é de fato tão importante? Será que assim, eu briguei, eu estou com raiva, vou ficar 3 dias sem falar? Será que isso, de fato, se você tiver consciência da sua morte, que pode chegar a qualquer momento, está ali presente, as suas relações são melhores, as suas atitudes são melhores, a maneira como você se coloca em relação à vida é melhor, porque você sabe que ela vai ter fim. E eu acho que tem aquele ditado, que é o ditado não, né? Aquela expressão que é o carpe diem, né? Sim, viva hoje, né? viva um dia de cada vez. As pessoas usam muito mal isso. As pessoas falam assim, vamos viver um dia de cada vez, então eu vou fazer tudo, eu vou sair, eu vou beber, eu vou... E é exatamente não isso o significado. O significado é você viver bem. Eu fui conhecer o Vesúvio, na Itália, eu tinha um desejo desde criancinha de conhecer o Vesúvio. E eu fui Mas inativo, né? Ele está inativo, ele está adormecido, ele não é inativo, ele está adormecido. E eu fui almoçar no restaurante no próprio Vesúvio. Tem Pompeia lá, né? Isso, eu fui conhecer Pompeia e fui almoçar lá. Na Segunda Guerra Mundial, o Vesúvio foi bombardeado. Ele perdeu 2 km de altura, ele entrou em erupção e ele foi bombardeado porque, conforme ele era bombardeado, a lava brilhava e aí os inimigos sabiam onde eles deveriam atacar. Só que isso fez com que o Vesúvio fechasse, tampasse. Então o que eles falaram? O dia que esse vulcão acordar, não vai ter o que fazer. Ele vai explodir, as pessoas vão morrer. A gente não vai... Eles ficam monitorando as atividades sísmicas, mas assim, não vai ter o que fazer. A gente não vai nem sinalizar para as pessoas não se desesperarem, porque elas não vão ter como fugir daqui, porque ele vai explodir. E as pessoas moram na montanha. Aí você fala, gente, por que vocês moram aqui? A gente mora aqui, mas a gente vive. A gente ama, a gente dança, a gente come, a gente curte. Então, eles dão para a ideia de que a importância de você viver bem. E não é você viver trocando o terror. Não, é você viver bem, porque você sabe que aquilo pode acabar. E isso me deu uma inspiração. A gente deixa de viver. Até um pouquinho antes de entrar aqui, a gente estava conversando. E aí assim, e se realmente as tempestades solares deixassem a gente sem internet? Poxa, seria um presentão. Porque a gente passa horas aqui, só fazendo sim, ou jogando joguinhos, e seu filho está do seu lado pedindo a sua atenção, e você, moleque, vai lá, faz.
e você não está vivendo. Você está desperdiçando a sua vida, desperdiçando as suas relações, achando que, mas tá bom, amanhã eu vejo, e esse amanhã nunca chega, e de repente já você chega ao fim. Então, a ideia da finitude, de você viver ali o seu dia, você dar importância porque é importante, você cultivar relações, essa é a ideia do meu trabalho hoje. Legal. O pavilhão não vale para todas as pessoas, mas no geral, entre o oriental e o ocidental, o oriental muitas vezes fala assim: se você fizer pela pessoa tudo aquilo que ela gostaria, de fato, na hora da partida, você não fica se remoendo, olha, ela pediu tal coisa, eu não fiz, eu podia ter feito uma viagem com ela, mas acabei não fazendo. Então você procura de fato fazer tudo, porque aí no momento da partida, você sabe assim, olha, tudo que eu pude fazer, eu fiz, e ela em relação a mim, ela está contente. Estamos em paz. E estamos em paz. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Exatamente. Como a gente não tem essa cultura, infelizmente, aqui no Ocidente, a gente vai deixando... A gente tem uma questão aqui no Ocidente muito de querer impressionar o outro. Então, às vezes, a gente faz coisas para mostrar... A gente tem coisas para mostrar. Nossa, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E a gente chega no final da vida e a gente viveu uma vida construindo aquilo que a gente achava que as pessoas queriam ver. Você fala, poxa, eu devia ter ficado mais, brincado, trabalhando menos, aquela música, né? Sim, exatamente. Você devia, e aí... Dado mais atenção para as pessoas. Dado mais atenção. Só que aí chega naquele momento de finitude, e com sorte, a gente vai chegar no momento de finitude ou por envelhecimento ou por doença, tá? Porque muito pior se a morte é repentina. Eu acho que aí eu vou chegar aqui no próximo ponto. Mas quando chega naquele momento de finitude, o que acontece? Os médicos não treinados para dar más notícias, e a gente deveria ser treinado na escola, não de medicina, porque a gente dá más notícias o tempo inteiro. Tem o povo que todo ano é o povo mais feliz do mundo, que são os finlandeses. E por que você chegou à conclusão que eles são mais felizes do mundo? Embora nem muito sol eles tenham, eles voam na neve. Porque eles são sinceros. E a sinceridade, eles não entendem a sinceridade como uma ofensa. E aqui a gente tem muita dificuldade de falar a verdade. E a verdade libera. Vão responder se eu falar aqui. Exato. Mas se eu aceitar que eu estou morrendo, meu Deus, eu vou morrer. Se eu fizer um cuidado paliativo, eu vou apressar minha morte. Se eu falar para minha mãe que eu sei, ou para quem que seja, que eu sei que aquela pessoa está morrendo, eu estou sendo cruel. Então, às vezes, a gente não sabe como falar, então a gente prefere não falar e fingir que aquilo não está acontecendo. E perde a oportunidade de honrar aquela pessoa. Isso é muito importante, que a doula tenta trazer. A doula ainda é uma profissão muito nova. Então, a gente ainda está entrando muitas vezes, só lá no finalzinho, nos 45 minutos do segundo tempo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, quando uma pessoa recebe o diagnóstico da doença estar incompatível com a continuidade da vida, a doula já é chamada para uma consultoria. E ela participa de todo o processo da morte, ela é o final do processo da morte. Então, ela entra em todo aquele processo do diagnóstico, de realmente o processo da morte mesmo, até o suspiro em luto final. A doula também acompanha no luto. Aqui isso ainda não está acontecendo, há de acontecer no futuro, em breve. E a gente acaba perdendo a oportunidade de honrar aquela pessoa, de falar, de você se agradecer e você receber aquela bênção que você espera. Eu vou dar um exemplo do meu marido. O meu sogro morreu há um ano. E aí eu estava conversando com ele, né, falando um pouquinho de como que era, né, tudo que a gente está conversando agora, algo parecido. Ele falou assim para mim: eu deixei de ter um colo e passei a ser um colo. E a gente não se prepara para isso. A gente viu quando o meu sogro começou a dar o sinal de que ele estava entrando na terminalidade, só que a gente vai fingindo que aquilo não está acontecendo. E ele poderia ter tido, se eu tivesse tido essa formação antes, a gente poderia ter tido um tempo com ele, de falar: pai, eu honro o seu corpo, a sua vida, nossa, você me ensinou isso. Tantas coisas que os meus pais fizeram para mim, hoje eu aplico com os meus filhos. E eu gosto de contar assim: olha, meu pai fazia isso, fazia. Meu pai é um homem muito letrado, sempre estudou. Então ele sempre passou muito conhecimento, ele sempre fez com que eu e meu irmão soubéssemos coisas que nos diferenciassem. Mas eu acho isso muito legal, a gente sempre sabia coisas que as pessoas não sabem.
E eu faço isso com a minha filha. E a minha filha chega da escola e fala assim, nossa mãe, eu arrasei hoje porque eu falei aquilo que você me ensinou. E eu tenho muito orgulho disso, que faz de educação contigo. Mas não é todo mundo que tem. É verdade. E a gente deixa a vida passar sem se dar conta que a vida vai acabar, sem se dar conta daquela presença ali. Então, quando eu disse que a gente tem sorte, quando a gente sabe que a gente tem tempo, independente da idade que a gente tem, é porque a gente consegue criar um legado que a gente queria, especialmente quando a gente aceita aquele processo que a gente está passando. E a doula está muito nesse papel de, primeiro que assim, o foco, o holofote é na pessoa que está morrendo. E depois na família. Então entender o que a pessoa quer, o que a família quer, fazer as pessoas dar conhecimento, porque o conhecimento liberta. Independente, é muito melhor uma verdade que doa do que uma mentira bonita. E agora, assim, um exemplo pessoal, a minha tia morreu na pandemia de Covid. Então, a minha tia era uma das pessoas mais especiais da minha vida. E ela morreu entre ser diagnosticada internada 12 dias. É pouco tempo. É pouco tempo. Numa doença que eu não podia visitar, que não Exato. podia velar, não podia nada disso. Eu tive muita dificuldade de lidar com o luto dela. Porque aí quando ela morreu, eu falava, todo dia, a gente se falava quase que diariamente, a gente sempre falava, eu te amo. Aí eu falava, será que eu falei o suficiente? Mas eu não agradeci pra ela, que ela sempre percebia que ela sabia onde eu gostava de ficar, a comida que eu gostava, ela sempre fazia tudo do meu jeitinho. E eu era muito grata por aquilo, mas será que eu falei pra ela que eu era grata? E isso vai dando pra gente, mas, pô, se eu tivesse tido tempo de me despedir, se eu tivesse tido tempo de falar, então quando a gente tem esse tempo, a gente tem que ser grato a esse tempo. É verdade. Que a gente tem. E lidar com aquilo com naturalidade, a gente vai partir. Então, já que a gente vai partir, vamos aproveitar esse momento. Momento de você finalizar, de você conseguir morrer em paz como os orientais fazem. Porque eu escutei, eu ouvi, eu dei oportunidade para que ela fosse confortável, que ela fosse leve, que ela visse quem ela quisesse ver. E o papel da doula não é um papel clínico, né? A parte clínica fica com os médicos. A doula é um papel de olhar para a vida daquela pessoa, colher as sementinhas que ela plantou de felicidade ao longo da vida. Agora, ela gostaria de ver tal coisa, ela gostaria de ouvir tal música. Qual é a música que acalma? Deixar aquele ambiente. A gente, assim, logo no começo do meu relacionamento, eu estava uma vez muito agitada, muito nervosa, e eu sou muito fã do Chico Buarque, e meu marido descobriu que ele acalma quando ele coloca. Então, hoje em dia, quando eu começo a ficar muito nervosa, ele já coloca lá pra tocar e eu vou me acalmando. Porque ele reconheceu isso em mim. Sim. Então, quando uma pessoa que está no seu final de vida, você coloca um som que relaxa, que vai amenizar as dores que ela está sentindo, que vai poder colocar até as emoções para fora, chorar o que tiver que chorar, ver o que tiver que ver. Quando minha avó entrou no processo de morte mesmo, no processo ativo da morte, eu fui doula da morte da minha avó. Também fiz a parte de cuidados, como dar banho, por exemplo, mas eu estava muito naquela parte de agora é isso que a gente tem que fazer, vamos deixar aqui, vamos cuidar aqui, né? É muito mesmo do processo. E chegou um momento que eu falei, agora ela entrou. Porque minha mãe, quando estava só minha mãe cuidando dela, direto, minha mãe está morrendo. Ela chegava lá e falava, não, ela não está morrendo, ela está ótima, ela está mal-humorada. E aí chegou um momento que eu falei, não, mãe, deixa que eu cuido, deixa que essa parte eu faço. E aí quando ela entrou nesse processo ativo da morte, eu liguei para as pessoas e falei, agora é a hora. Agora ela entrou no processo ativo. E olha só que coisa mais bonita. Eu não tive muita ligação com minha avó ao longo da vida. Via, direto, estava assim, mas eu não tinha aquela coisa, vovozinha, né? Não tive isso com ela. E quando ela foi morar na casa da minha mãe era minha vizinha, e minha mãe tinha acabado de passar por um processo oncológico. Ela tinha acabado de fazer 1 ano de quimioterapia e minha mãe estava fraca. Eu falei, bom, eu vou ajudar a cuidar. E aí eu criei, no dia que eu percebi que eu precisava cuidar da minha avó, que ela não estava bem, que eu sentei ao lado dela, fiquei em silêncio, para perceber, as duas em silêncio, para perceber como é que tinha que ser dali para frente, eu criei um laço com a minha avó que eu não tive por 42 anos. Verdade. E aí você está falando o seguinte, o que vale, né, é a intensidade. A qualidade, a intensidade. Isso. E assim, eu sou muito grata por ter passado por isso. Muito grata. Talvez se eu tivesse morrido na casa da minha tia ou no hospital, eu não teria tido a oportunidade de me conectar com a minha avó.
E aí, quando ela entrou no processo ativo, eu falei, agora tá indo. E aí eu tinha que conhecer fisicamente, né, o que acontece com o corpo. Eu tive essa oportunidade porque a vizinha de parede da minha mãe era uma médica paliativa, então ela foi lá e me ensinou. Porque é muito importante que alguém da família saiba o que é, quais são os próximos passos. E aí, quando todos os filhos chegaram, ela via o neto, ela ficava, eu falava, não, nossa, mas ela tá demorando, né? Ela só partiu quando o último filho chegou. Maravilhoso. Cara, nós estamos nos tantos finais, tá? Muito obrigado, viu? Foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz até hoje. Tá? E você pode deixar seus contatos? Nós vamos escrever aqui também. Bom, eu nomeei todos os meus contatos, e-mails e redes sociais são carlamassareto, @ a rede social. Todos. Tá ótimo. Gratidão. Muito obrigado, tá? Obrigada. Felicitados. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica profissional, Carla Massareto, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.